falar um pouquinho aqui sobre a alteração da tensão de alimentação dos LEDs em um televisor. Temos um televisor aqui da bancada, uma Samsung, que vai ser feita a troca dos barramentos. E eu já estou com a placa da fonte aqui na bancada, beleza? Placa da fonte aqui na bancada, para já fazer aqui o trabalho de redução da corrente e, consequentemente, da tensão que é aplicada aos LEDs do backlight, de forma a aumentar a vida útil do produto, ok? Bom, a conexão para os LEDs é aqui, essa saída aqui, certo? E o MOSFET que controla o negativo é esse cidadão aqui. Essa placa aqui, vamos já aqui posicionar aqui, só para vocês terem noção, é uma BN44, como toda fonte Samsung, né? BN4400851A. Espero que vocês tenham conseguido ler aí. Essa fonte aqui tem esquema, o que já é uma grande vantagem, né? Então o cara que é o negativo tá aqui. Esse camarada aqui é o cara que controla o negativo dos LEDs, certo? E esses dois resistores aqui, eles formam a malha resistiva que está entre o source desse cara e o terra do circuito. Então a gente sabe que, basicamente, quando você tem um MOSFET externo ao drive, né, o drive está aqui do outro lado, esse camaradinho escondidinho aqui, pequenininho, é o drive dos LEDs. No nosso caso aqui a gente não precisa mexer nele, porque a gente tem um MOSFET externo. Se não tivesse esse cara do lado de fora, provavelmente o CI seria um CI maior do que esse. Esse cara aqui do negativo estaria embutido dentro desse CI. Então seria o driver dos LEDs mais o controlador dentro do driver dos LEDs. O CI seria maior e aí nós não teríamos provavelmente uma malha resistiva externa para poder manipular. Nós teríamos que verificar o datasheet do integrado ou o esquema, se tivéssemos, no caso dessa fonte aqui até tem, né? Verificar no esquema quem é o pino responsável pelo controle da corrente e, no final da história, da tensão que vai para os LEDs. Nesse caso aqui é mais fácil porque é meio que visual, mesmo sem o esquema você consegue seguir aqui o negativo na placa e chegar até esse cidadão e aos resistores que estão aqui ligados ao source dele. No nosso caso, nós temos dois resistores de 2,3 ohms. Vermelho, laranja e ouro. Não é um valor muito comum, mas foi o que a Samsung usou. Eles estão em paralelo. Vocês observarem aqui, ó. Esses dois pontos aqui embaixo são os dois terminais de um lado dos resistores. Aqui em cima, os dois terminais da outra extremidade dos resistores. Então, eles estão em paralelo. Então, na realidade, não é 2,3. No final da história, nós estamos aqui com 1,15 ohms fazendo a conexão entre o negativo, através do source do MOSFET, e o terra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um dos resistores e acrescentar um resistor de 1 ohm em série com um deles. Então, vai sair um e vai entrar um resistor, vai ficar em série com um desses resistores aqui. Aí a gente vai aumentar a distância, ou a DDP, melhor dizendo, né? A DDP entre o negativo e o terra. Consequentemente, a gente vai diminuir a corrente e, em função disso, diminuímos a tensão que vai para os LEDs. Óbvio que para isso nós precisamos das nossas ferramentas básicas. Então nós estamos aqui com a nossa estaçãozinha de solda da Hikari. É uma estação, inclusive, muito boa. Funcionamento simples. Aquecimento bem rápido, ela retoma o aquecimento com uma rapidez bem grande. Eu já tive oportunidade de ter outras estações desse mesmo tipo, porque na realidade isso aqui é um formato que é meio que padrão de muitos fabricantes chineses. Então várias marcas que tem aqui no Brasil usam esse mesmo padrão. Só que o que tem montado dentro, com a qualidade da resistência do ferro e uma série de fatores, muda de um equipamento para o outro. No nosso caso aqui, a nossa aqui é a HK936A. Se vocês vão conseguir visualizar aí. HK936A é uma estação analógica. Existe um modelo, obviamente, digital.
Mas essa aqui é analógica, não vai fazer grande diferença, a não ser pelo fator na digital tá a temperatura escrita aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? O básico, né? Primeiro eu vou trocar de óculos, porque senão eu não consigo enxergar o que eu estou fazendo direito. Vamos pegar aqui nosso ferrinho de solda. Lembrando sempre, né? Esponjinha umedecida para limpar a ponta do ferro de solda. Esse suporte vem com aquela esponjinha que parece um bombrilzinho dourado. Não gosto daquilo, não recomendo usarem aquilo. Então, esponjinha umedecida. Vamos aumentar a temperatura do ferro aqui para os 400 graus. Lembrando, você não vai tentar trabalhar aqui com aquele ferrinho que você comprou no camelô por R$5, ok? Por que eu não vou trabalhar com aquele ferrinho? Porque aquilo, além de não esquentar direito, não vai conseguir derreter a solda que é utilizada aqui na placa. Porque esses aparelhos todos utilizam solda do tipo lead free, aquela solda livre de chumbo. Em consequência disso, um ferro que não consiga atingir a temperatura que a gente precisa não vai derreter a solda. Um ferro de camelô é capaz até de não derreter nem a solda 6040, quanto mais a lead free. Ele não vai conseguir derreter a solda. Em consequência disso, você vai acabar arrebentando a placa de circuito, que não é o que você quer fazer, naturalmente, né? E aqui a gente pega mais uma ferramentinha básica para facilitar a remoção ali sem danificar trilhas. Ferramentinha que é o nosso extrator de solda antigo. Isso aqui não existe mais para vender, mas você consegue comprar. O chinês ainda fabrica isso aqui. Não é tão bom quanto esse aqui da Philips, mas o chinês ainda fabrica. Você pode comprar no AliExpress. Isso aqui facilita bastante quando o resistor está nessa situação aqui, ó, dobrado. Eu tenho que usar ele aqui como uma espécie de pé de cabra para poder desdobrar o terminal do resistor, correto? E assim facilitar que eu consiga tirar esse resistor daqui. Esse aqui a gente vai tirar totalmente da placa. Então, esse aqui já está solto. Vou dar uma empurradinha aqui com o próprio ferro que ele vai sair. Pegar pelo outro lado. Opa. Saiu. Esse aqui a gente guarda, porque vai ter utilidade. Vamos soltar só um lado desse outro cara aqui. O sugador do professor é de ouro. Não, não é de ouro, é dourado. Custou R$10 na loja do China. Mas você vai encontrar também o sugador da Hikari, se você quiser. Também um bom sugador. Sugador, existem várias marcas, né? A Hikari tem um modelo dela que é muito bom. Semelhante a esse daqui, na realidade. Mas é aquele caso, né? Eu comprei no China. Se der problema, eu não tenho a quem reclamar. Se você comprar um Hikari, você, obviamente, terá a possibilidade de assistência técnica e outras coisas mais. E comprando no China, a garantia Sojou, né? Como dizia um comercial. Então, vamos soltar aqui o nosso amigo resistor. Soltamos. Ok? Tá soltinho aqui. Beleza? Vamos pegar aqui um resistor de 1 ohm. Eu só encontrei esse de fio, mas vai resolver o nosso problema. Vamos, obviamente, diminuir o tamanho dos terminais aqui, que está um pouquinho avantajado, né? Não precisamos disso aqui tudo. Não preciso desse terminal todo. O lado de cá também não precisa disso aqui tudo. Vamos dar uma limpadinha aqui nos terminais para tirar a oxidação.
senão você não consegue soldar direito. E aí não fica um negócio legal. Ah, podia usar uma lixa, professor? Podia, mas eu não quero usar lixa. Eu vou usar aqui a pontinha da minha pinça aqui, que resolve muito bem o problema, porque ela é estriada, então ela acaba fazendo o papel aqui de lixa, resolvendo a questão aqui. Vamos fazer aqui um ganchinho, né, para ficar uma coisa mais fácil, né, de manipular aqui na hora da soldagem. Mesma situação a gente vai fazer aqui no resistor, que vai ficar em série. Fazer um ganchinho nele. E, obviamente, esse cara aqui vai ter que ser posicionado na forma correta para entrar aqui na furação da placa. Com o gancho já é uma coisinha meio chata, imagina sem o gancho, né? Então, ali, vamos soldar essa emenda. Aqui você pode usar uma solda mais grossa, não há necessidade de usar uma solda fininha. Até para o final da história você acaba economizando solda. Beleza? Soldado ali, agora a gente vai posicionar ali o terminal do outro lado da placa. A gente não quer também que ele encoste aqui no capacitor. Então vamos virar a placa. Tá o camarada aqui, ó. O camarada aqui. Não precisa estar tão proeminente aqui esse terminal. E aqui a gente vai usar a solda mais fina para não espalhar solda demais também na placa. Soldinha 0,5. Que é a mais fina que existe no mercado brasileiro. Existe até a solda 0,3, tá? Vocês conseguem comprar a solda 0,3 pelo AliExpress. Que para certas aplicações é bastante interessante. É bastante interessante. O pessoal que trabalha com celular usa muito a 0,3. Componentes muito pequenos, pontos de soldagem, obviamente, pequenos. Então o pessoal usa muito a 0,3. Mas não tem no mercado brasileiro. Você tem que comprar pelo AliExpress. Tem que pedir da China. Então, embora não tenha ficado uma coisa bonita, porque eu não tinha um resistor desse mesmo tipo aqui para colocar no local, já está feita a modificação aqui, correto? Alteramos a malha sempre para cima, nunca para baixo, você vai aumentar o valor. Então eram dois resistores de 2R3, dois caras desse daqui, ó, 2R3, vermelho, laranja e ouro, 2R3. Que dava, no caso, no final da história, que estavam em paralelo, fazendo as contas, né? 1,15 ohms. Então, eu removi um deles, já foi para 2R3, eu botei mais um ohm, que é o valor desse cara aqui, um R. Botei mais esse cara de um R para ir para 3,3 ohms, que é o recomendado para esse aparelho aqui. Então, a fonte já está com a modificação feita para reduzir a corrente e, consequentemente, a tensão. Vamos montar o aparelho, fazer a troca dos barramentos, para depois ver o funcionamento. O intuito disso aqui foi mostrar que não há dificuldade se você, nesse caso aqui dessa estrutura, que usa os resistores e que o MOSFET de controle do negativo é do lado de fora, você não precisa nem do esquema do aparelho. Você vai ver só quem é o source aqui do transistor, vai seguir o impresso, você vai seguir o impresso para localizar qual é o resistor ou resistores que fazem parte da malha de controle do negativo. No caso, esses dois resistores que eu removi, um deles eu removi, o outro eu suspendi para fazer em série com aquele resistor verdinho que eu coloquei. Agora, tem casos em que você não vai ter casos que você não vai ter esse transistor aqui do lado de fora, ele vai estar embutido no integrado que é o driver. Aí o integrado será maior do que esse, porque os MOSFETs estarão dentro dele, ou os MOSFETs ou o MOSFET, dependendo da estrutura, vão estar dentro do integrado, então é, consequentemente, um integrado de tamanho maior. E você não vai ter essa malha resistiva simplificada como essa daqui. Você vai ter que ver o datasheet do integrado, ou o esquema, se tiver, os pinos corretos para você fazer a alteração e reduzir a corrente e, consequentemente, a tensão que vai
para a alimentação das barras de LED do aparelho. Quem quiser aprender mais sobre isso, tirar mais dúvidas sobre a alteração, funcionamento do circuito e tudo mais, janeiro, circuito driver de alimentação dos LEDs. Como você faz para reduzir a tensão e, consequentemente, aumentar a vida útil dos barramentos de LED após a troca dos mesmos. Beleza? Deixem o seu like aí, se inscrevam no nosso canal para mais informações, mais dicas. Lembrando, se você é um cliente, você é um usuário, ou seja, o usuário que eu falo de televisão, não de aparelho, não de outras coisas, né? Usuário de televisão. E essa informação é para técnico. Não tente fazer nada disso que foi visto aqui. O aparelho está com defeito, você tem que procurar um profissional de reparação. Da sua confiança, obviamente, indicado por alguém, obviamente, mas procure um profissional de confiança para fazer o reparo do seu equipamento. Não tente fazer reparos por conta própria, a não ser que você tenha os conhecimentos necessários de eletrônica. Não adianta você dizer, mas eu tenho ferro de solda, eu sei soldar. Não, isso não é o suficiente. Se você não souber analisar um circuito, você não sabe ler um esquema, você não sabe ler valor de resistores, não tenta. Você só vai aumentar o tamanho do seu problema. Vocês não têm noção da quantidade de aparelhos que chegam em várias oficinas semi-desmontados, porque o cliente viu no YouTube um camaradinha muito engraçadinho dizer que é molezinha, não precisa pagar técnico. Por que você vai pagar técnico? Com R$2 você resolve. E aí o cara cai nesse conto do vigário. Na realidade é um conto do vigário, não é nem conto de fadas, é conto do vigário. O que o cara mostrou no vídeo, dá certo, que normalmente não vai dar. Além de tudo, além de não dar certo, você ainda piora a situação do aparelho. Aí quando você chega ao profissional citado para fazer o reparo, o aparelho está numa situação que o custo de reparo vai ficar bem mais elevado que se você tivesse pego o aparelho quando ele apresentou o problema e levado direto para o profissional. E temos casos piores, onde chega o aparelho na oficina e se detecta, até no próprio balcão, que o aparelho está com a tela quebrada. E aí não tem o que fazer, porque o custo da tela é basicamente o custo de um aparelho novo. Não tem o que fazer. Mas se você não tivesse tentado mexer, se você não tivesse acreditado no cara bonitinho lá do YouTube, no chamado TechTuber, o aparelho estaria consertado agora por um custo bem menor do que você ter que ir na Casa Bahia fazer um carnezinho de prestação para comprar um televisor novo. Beleza? Pensem nisso, tá? O aparelho é de vocês têm direito de fazer o que quiserem com ele. Mas pensem, se você não sabe o que está fazendo, não acredite em dicas milagrosas, porque milagre só quem faz é santo, Jesus Cristo e Deus, mas ninguém. Certo? Então, milagres para esse tipo de coisa não existe. Existe conhecimento técnico. Se você não os tem, ou você faz curso para aprender como é que repara, e aí você faz a reparação do seu aparelho, só que você vai perder uns 2 aninhos para poder aprender isso, certo? Ou você procura um profissional habilitado para fazer o reparo, o seu aparelho ficar funcionando perfeitamente, ainda com garantia, que o profissional vai ter que te dar uma garantia do serviço que ele realizou. Beleza, gente? Até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Fui!